Ô Pedro, uma informação, o Depay não apareceu no banco, né, no segundo tempo, mas ele estava no estádio, ele saiu agorinha pouco do estádio do Morumbi, enquanto os atletas, os outros jogadores ainda estão no banho e tal, não vai sair junto com o pessoal, mas está saindo agora já com o jogo encerrado. Então, esclarecido, porque ficou uma situação inusitada, o Memphis foi substituído e não apareceu no banco de reservas do Corinthians para o segundo tempo, já tinha gente falando que o Memphis tinha ido embora, tinha deixado o estádio. Não foi. Você não pode deixar o estádio porque tem exame de doping, né? Você só pode ir embora depois do sorteio do doping. Por isso que o Gabigol foi responder aí. Ah, não, o Gabigol foi diferente. Foi em treino. Foi em treino. Você só pode sair depois do tá certo, do sorteio. Porque o Memphis não apareceu, aí todo mundo ficou, mas cadê o Memphis? Já foi embora? O que será que aconteceu? Como é que o cara não volta pro segundo tempo nem para ficar ali de maneira protocolar no banco de reservas? O Memphis jogou mal, segue sem nenhum gol marcado nos clássicos. Não fez gol no São Paulo, não fez gol no Palmeiras, no Santos, e foi substituído no intervalo. De acordo com as informações que foram transmitidas ali pela emissora detentora dos direitos, por opção técnica do Dorival Júnior, porque ele não sentiu nenhuma lesão, o Memphis Depay, e o Romero foi mantido. Aí é que tem muito torcedor do Corinthians pé da vida, porque o Romero volta para o segundo tempo e o Memphis. Se foi por opção técnica, eu não consigo entender o Dorival Júnior, né? Por que o Romero voltou e o Memphis não? Aí é a opção do Dorival. Me surpreendeu assim o Thales Magno ter demorado de entrar, porque o Thales Magno faz gol contra o Ceará, né? E aí entrou o Guinegão, entrou mais quem? Outras opções. Então, diretamente, você vem com moral, faz um gol que dá a vitória, 2, 3 pontos. Normalmente o treinador utiliza esse atleta que vem alta, vem com moral, vem com um gol de uma vitória ali na competição, fora de casa. E aí sai o Memphis e não entra o Thales Magno. O Thales Magno. Que poderia ser ele. Assim, eu estranhei muito, né? Estranhei muito, e ainda mais com essa informação de que foi por opção técnica. Se o jogador sentiu alguma coisa, tudo bem, tem uma justificativa. Bruno Prado, tá aí, a gente questionando o desempenho do Memphis. Lembrando que as últimas semanas o Corinthians contou com o sumiço do Memphis Depay em um treino. E aí saíram várias informações de que o jogador tem valores a receber do Corinthians. E também, quanto mais cava desse contrato, né? Parece que mais acha bônus, metas, premiações, enfim. E tá no direito dele, o Memphis Depay. Se o Corinthians está pagando aí 6 milhões por mês entre direitos de imagem, salário, moradia, chefe de cozinha, segurança, aí eu acho que tá no direito dele. O torcedor tem que questionar o Corinthians, né? Diretoria que amarrou esse contrato com o Memphis Depay. Será que essa questão dos atrasos, a falta de pagamento, isso está atrapalhando o Depay aí em campo, Bruno Prado? É bem possível, né? Porque isso pesa, isso tem um peso, sim. O contrato foi feito pelo Augusto Melo, né? A diretoria comandada por ele, né? E o Corinthians tem que cumprir o que acertou ali, o que assinou com o cara. Eu acho que agora nem é o momento mais de discutir, isso é justo, isso não é, isso é uma coisa exagerada, não devia ser assim. Agora já está assinado, agora tem que cumprir, você tinha que acertar antes as coisas. Não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não vou fazer. Aí se o cara bater o pé, se não tiver isso aqui não tem negócio. Então não tem negócio, acabou. A partir do momento que você assinou o contrato, você tem que cumprir. E quando não cumpre, causa um incômodo, tem um problema, né? Ninguém quer trabalhar sem receber o que está combinado, né? É questão de estar combinado, não é questão de ser justo ou injusto. Está combinado, tem que cumprir. Então, isso pode ter uma influência. Porque dentro de campo, ele não foi bem no primeiro tempo, mas assim, a bola que o Corinthians teve para fazer gol foi um passe dele. Eu não, se for só por uma opção técnica natural, se não tiver nada relacionado ao ambiente, alguma coisa na parte física, mesmo ele mal no jogo, eu manteria ali, perdendo o jogo. É o cara que pode me arrumar alguma coisa diferente, que pode me dar um passe diferente, pode numa jogada finalizar, fazer um gol, colocar o time de volta para o jogo.
Ainda mais com as opções que tinha ali o Corinthians, né? Ficou o Romero, entrou o Guinegão, que é um garoto, né? Vamos ver o que vai ser a carreira dele. O outro atacante no banco era o Thales Magno, estava no banco o Héctor Hernandes. O Corinthians nem tem tanta opção assim para colocar, ainda mais sem o Yuri Alberto. Então, se for só exclusivamente uma opção técnica, mesmo que ele não tenha feito uma grande partida e não fez, é o cara que pode fazer algo diferente. Tanto que ele meteu o Romero na cara do gol no primeiro tempo. Tem a explicação do Dorival sobre a saída do Depay. Literalmente, tá? Foi necessário e tivemos que alterar. Qualquer um pode entrar e pode sair. Precisamos de quem cumpra funções. Se não tiver energia, precisamos alterar. Tá aí o posicionamento do Dorival Júnior, hein? Deve ter achado que não estava bem no primeiro tempo. Alguma função que ele estava... alguma função. Isso, que ele queria e não estava sendo cumprida. Será que tá rolando algum problema do Dorival com o Memphis Depay, Vamp? Não sei, falta de compatibilidade? Eu sei que depois daquele dia que ele não foi treinar, teve uma reunião, né, com o Fábio Soldado, comissão técnica e o presidente, parece que se resolveram, né? Porque assim, eu fico pensando, não era melhor o Dorival ter mantido um cara desse tamanho, desse peso, como o Memphis Depay num clássico, pensando no resultado, pensando em buscar jogo no segundo tempo? Eu não tiraria ele no intervalo também, não. Esperaria mais. Com as opções que tem no banco, eu daria mais um tempo. Você achou? Porque a melhor coisa mais lúcida ainda de botar na cara do gol foi ele que botou. E botou um garoto que a gente vê que ainda não está pronto, né? O Guinegão entrou, ele coitado, correu, coitado respeitosamente. Não vai faltar vontade. Um garotinho. Mais jovens quando entra, né? É um garotinho, mas ele não essa bagagem ainda. Não conseguiu fazer nada. Sentiu claramente a dificuldade do jogo, né? Então. Você achou esquisita essa substituição, então, Flávio? Eu não teria feito a substituição. Assim, tecnicamente falando. O Corinthians não foi tão mal assim no primeiro tempo. O Corinthians teve 10 minutos que ele caiu. Mas o jogo estava igual. Até o nível do jogo não estava tão alto assim, não. 10 minutos mudou tudo. O Depay não foi pior que ninguém. Meteu a bola na cara do gol. Agora, a gente não sabe qual a instrução, o que ele tinha que cumprir, que talvez não tenha cumprido. É que entrou o garotinho lá, o Gui, e ele também não... Né? Era improvável que ele conseguisse cumprir alguma situação que o Depay não fez, né? Não porque ele não possa... A gente nem conhece o jogador direito, ele está começando agora. Mas era muito improvável, né, que ele fizesse algo além do que o Depay poderia fazer. O Memphis não marcou gols em clássicos desde que chegou ao Corinthians. Já teve a atuação dele questionada em jogos internacionais do Corinthians, envolvido aí em Sul-Americana, em pré-Libertadores. O Memphis já teve a sua atuação questionada, né, nesses jogos grandes também, internacionais. E aí vai ter essa questão, né, dos pagamentos, que ele tem valores a receber, a premiação do Campeonato Paulista. O Corinthians atrasou o pagamento lá do segurança, da empresa que faz a segurança do Memphis Depay. Demorou um pouquinho, mas pagou o Corinthians. Agora também tem a questão dos bônus, né? Parece que tem mais um valor aí que o Corinthians tem que pagar para o Memphis Depay em relação a bônus, metas que ele teria atingido por gols, jogos, assistências, enfim. Você, como atleta, sabe muito bem. Afeta o desempenho do jogador? Você acha que pode ter atrapalhado o Memphis e tem atrapalhado o Memphis no Corinthians, essa questão dos pagamentos, né? Da turbulência política do Corinthians? Isso vai tudo no dia a dia, né, Pedro? É quem mais convive no dia a dia, aquilo que a gente... Vocês até falam que não sabe 10%, 20% do que acontece no dia a dia no vestiário. Só que convive todos os dias, né? Eu não sei como é que tá o clima. Está bem. Agora, politicamente, a gente já sabe, né? Que o Corinthians está aí numa briga desgraçada. Agora, internamente, o dia a dia dos atletas com a comissão técnica, a gente não sabe, a gente sabe que esse ato aí de ele não ter aparecido pro treino, no dia seguinte apareceu, se explicou lá e foi resolvido, né? Mas, assim, lógico que isso tudo atrapalha, não é melhor você trabalhar num clube que seja tudo tranquilo, salários em dia, Pai de Deus, politicamente, coisa que não acontece no Corinthians, né? Então, todo mundo vê aí todo dia. O Corinthians me deve, eu vou resolver com quem? É o Bruno que vai me pagar? Não, mas o Bruno amanhã não está mais não, é o Flávio. Mas o Flávio vai assumir até o dia 9. E dia 9 fica o Flávio ou vai ter outra eleição? Porque você tem que ter alguém para assinar e pagar, né? E nas conversas, pelo que saiu de informação, ele cobrou até melhor comunicação, uma comunicação mais eficiente, direta e clara do Corinthians, nas conversas que ele teve com o presidente.
interino e o Fabinho Soldado, né? Que o Corinthians tem colocado o Fabinho Soldado como um gestor de crise também para conversar com o elenco nessa situação toda. A gente está questionando aqui o futebol do Memphis Depay. Hoje, ele deu um passe de cinema para o Romero, hein? Eu acho que o Romero nem acreditou no passe que o Memphis Depay conseguiu ali no jogo, deixou o Romero cara a cara com o Rafael. Mas só foi isso, acho que essa foi a única participação do Depay no jogo, Flávio. É que foi a única finalização do Corinthians durante todo o primeiro tempo. Aliás, até ali foi a primeira finalização em gol do jogo. No segundo tempo também não lembro, assim, de grande finalização. Acho que agora na reta final. Teve uma cabeçada do Ranieri que o Rafael fez uma grande defesa. Existe uma frase que era muito usada antigamente, eu não gosto de frase feita não, mas essa cabe muito aqui. Em casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Se o Depay não recebe, cara, ele no meu conceito, ele passa a não ter tantas obrigações assim. Se você faz um contrato com alguém e não paga, você está dando ao cara a possibilidade de também, sabe? Como dizia um grande amigo meu, finge que joga e finge que paga. Era isso, é mais ou menos por aí. Você finge que paga e finge que joga. É mais ou menos por aí, né? Ué, o cara não recebe. Alguém vai dizer, mas o cara tem... Vocês acham que o Depay ligou para o Augusto Melo para pedir para vir para o Corinthians? Fico imaginando. Ele com o tradutor ali falando assim, Augusto Melo, quero vir jogar no Corinthians. Pô, foram buscar o cara, fizeram um monte de promessas. O cara só veio porque ia ganhar esse caminhão de dinheiro. É óbvio, né? Ele não... O sonho de um cara que disputou Champions League, Copa do Mundo, não era disputar um campeonato paulista, obviamente. Então ele veio porque ele veio para receber uma baita grana. Só veio por causa disso. E aí conhece o Corinthians, você pode se afeiçoar, isso é outra coisa. Mas quando ele veio por quê? Fizeram um baita contrato para ele ganhar, porque ele não ganharia em lugar nenhum. E segurança, e casa, enfim. Ele veio por causa da grana. Esse foi o motivo do Depay vir. Aí não recebe a grana. Perde o sentido, né? Não, ele veio porque ele amava o Corinthians. Pô, ele até tinha uma música, ele é bom cantor, né? Tinha uma música que chamava Corinthians, mas eram os Corintos da Bíblia, não o Corinthians daqui. Pô, o cara não veio por causa de grana, ele é um profissional de futebol. E você não recebe a grana, a partir do momento que você não paga, aí o cara também não joga. Eu acho isso uma coisa consequência da outra. Sinceramente, não consigo culpar o jogador, não. Não sei se foi só isso. Mas esse é um grande motivo para o cara tirar o pé, eu acho. Eu entendo assim. Por isso que muita gente falou do cartão contra o Bragantino, que ele teria forçado o cartão amarelo. Realmente achei uma falta normal do jogo, do Fabinho, do Bragantino para cima do Depay, e a reação dele foi desproporcional. Desproporcional, partindo para cima do Fabinho e tal. Também fiquei com a impressão de que ele realmente forçou o cartão amarelo. E tem isso também, né? Não tá recebendo, jogo fora de casa, finge que tá paga, pendurado, finge que joga. O cara fala assim, pô, vou viajar desse jeito, os caras não me pagaram. Então eu acredito que realmente ele tenha forçado o cartão. É uma briga de dois, mas quem começou a briga foi o Corinthians. O Corinthians que deixou de pagar. Por isso que eu acho, eu vou querer ouvir o Bruno Prado e o Vampeta a respeito do assunto, por isso que eu acho que essa diretoria do Corinthians está tentando colocar ordem na casa, no sentido político, administrativo, financeiro. Eu acho que deve estar torcendo para aparecer alguma coisa, alguma proposta para o Memphis Depay. Eu acho que deve estar torcendo, porque o Corinthians já assinou o contrato. Então, como que vai se desfazer disso? Só se aparecer um clube de fora disposto a pagar o que o Memphis quer. E ele tem boa reputação na Europa, tem nome. Eu acho que o Corinthians deve estar... feeling, tá? O Corinthians deve estar esperando alguma coisa chegar nessa janela de transferências pelo Memphis Depay. Bruno Prado e Vampeta. Eu imagino que sim, né? Vamos ver se aparece. Dificilmente teria uma proposta de compra assim no alto valor, mas se ele se colocar no mercado europeu, né? Principalmente no país dele, ele é titular da seleção da Holanda. Ele vai ter. Aí pode ter algum acordo com o Corinthians, se for o caso. Mas não me parece mesmo que a diretoria atual vá segurar jogadores. Se tiver proposta, se tiver como se livrar de salários altos, eles vão fazer. É que eles estão... É difícil, né? Os caras estão aí por um tempo. Pode ser que fique o Osmar Stabile, mas certo, mais alguns dias só, né? Menos de um mês. Então isso também atrapalha bastante. Agora, tem torcedor do Corinthians que fica preocupado com a parte técnica, né? Tipo, sai o Depay, e aí? Quem joga no lugar? Hoje o Gui Negão entrou e não
não deu certo, né? Garoto, tá sendo testado, natural. Tem que entender, né, que o clube tá vendo a dificuldade que tá passando aí todo dia, principalmente na parte política, né? Entender que o ano não é para título, é para se segurar aí na primeira divisão. Tem Copa do Brasil, tá na Copa do Brasil ali, Sul-Americano tá mais. Tá na Copa do Brasil, um jogo ou outro lá, de repente. Tem Palmeiras na Copa do Brasil. Você já pega logo um dos favoritos, tudo aí, né, dentro do calendário. Mas é se ajeitar a primeira parte política. Pai de campo, o Dorival vai se segurando ali, vai ajeitando. Mas tem que chegar logo essa data aí, 9 de agosto, para saber, né? O que é que o sócio pensa, o que é que o torcedor corintiano pensa em relação ao futuro do clube politicamente. A opção, são duas opções. Uma, ou fica como está ou volta ao Augusto Melo. E aí quem fica como está vai saber que vai ter que gerir o mandato até que é mais 1 ano e meio. Acho que é isso, né? 1 ano. Ele vai ter que convocar uma eleição, né? Uma eleição. Se os sócios aprovarem o afastamento do Augusto, ele está fora mesmo, se os sócios aprovarem, aí vai ter uma eleição indireta, porque já está na segunda metade do mandato, ou seja, o conselho vota, não o sócio, né? Se tiver uma nova eleição, e aí pode ficar o próprio Stabile, pode ter... Alguém levantar a mão lá, né? Pode ter outras candidaturas, né? É uma eleição indireta. Sem os sócios votarem, né, Bruno? Agora, sim. Não é uma coisa fácil, hein? O estrago que o grupo anterior fez, o grupo lá do Andrés fez no clube, é um negócio assustador. Você ajeitar isso não é coisa fácil, não. É bem complicado. É um estrago, né? Um dos maiores da história do Corinthians, gente. Você vê toda hora aparecendo coisa nova aí e tal. Agora história de cartão, negócio... Você não sabe o fundo do poço. É um negócio realmente assustador, né? Não é fácil. O Corinthians, né? O Corinthians é aquilo. O torcedor fica naquela. Se o Romero tivesse feito gol... se não tivesse trocado... Tem torcedor do Corinthians que pensa assim, se não tivesse trocado o técnico, se o Ramon ainda tivesse aí, fica tudo na base do si, esse Corinthians, né? São Paulo 2, Corinthians 0. O si tem muito, né? A primeira oportunidade de gol clara mesmo foi o passe do Mendes para o Romero, né? Mas o Rafael saiu muito bem, teve muito bem, né? Logo em seguida, o São Paulo já beirava ali a área do Corinthians, num lance do passe do Silva lá, encontrou o Luciano sozinho, que bateu cruzado. E logo em seguida, o Félix Torre falha, né? Na virada de bola. O Wendel pega e faz aquele cruzamento. O Wendel que nem estava escalado como titular, né? O lateral lá passou mal. O Enzo Dias. O Enzo Dias, né? Passou mal, o Wendel fez o cruzamento, o Luciano antecipou. Aí ficou o jogo mais fácil para o São Paulo, né? Tanto que o Corinthians veio fazer um lance de gol quase no último minuto, com a cabeçada lá, que o Rafael interviu. O São Paulo chegou algumas vezes, estreou até jogadores hoje, no caso, botou Tapia, tudo para jogar, né? Foi contratado aí chegando do River. E o Corinthians se reorganizar. 2 jogos fora de casa, aquilo que eu falei, né? A gente vai comentar do jogo, tudo, né? Do resultado, mas você saiu para enfrentar 2 adversários difíceis, um clássico aqui local, que foi lá no Ceará, onde a equipe do Ceará só tinha perdido um jogo em casa, que era pro Palmeiras. E aí tá 3 pontos, sair para buscar 6. Sair para buscar 6, vir com 3, jogando fora de casa. É melhor do que 2 empates. O Dorival Júnior, Vamp, falamos aqui do Crespo, primeira vitória dele nesse retorno ao São Paulo, já num clássico. O Dorival Júnior, perdendo por 2-0. São Paulo melhor no Morumbi. É claro que fez as 3 alterações já na volta do segundo tempo, né? Mas tem torcedor questionando por que o Dorival já não fez essas mudanças, já não mudou de uma vez o time do Corinthians depois dos 2 gols, né? Porque já levou 2 gols no primeiro tempo. É coisa de louco. Já mudar logo no primeiro tempo assim, só um ou outro que faz isso. Já levou 2 gols no primeiro tempo, a estratégia não funcionou. Não, que não é assim não, que funciona no futebol. Tem gente que muda com 20, 25 minutos, não é pra tanto também não. Aí já é desespero, né, Pedro? Hernan Crespo conquista a primeira vitória desde que retornou ao São Paulo. Teve aquela passagem lá em 2021, né? Campeão paulista, mas aí chegou o segundo semestre e acabou deixando o São Paulo Futebol Clube. Bruno e Flávio, né? Falando dos técnicos, eu citei aqui o Dorival Júnior,
tem cobrança de torcedores do Corinthians, achando que o Dorival demorou para mexer, e quando mexeu, não mexeu tão bem assim, e o Dorival já deu a justificativa dele do porquê que o Memphis saiu no segundo tempo, e queria ouvir vocês também a respeito do Crespo, né? O Crespo que pegou o São Paulo contra o Flamengo no Maracanã, que é um jogo sempre muito complicado, difícil. Depois teve o Bragantino fora, que é time que está na parte de cima da tabela. Agora um clássico, Corinthians, e vai ter o Juventude no Alfredo Jaconi. Também é difícil enfrentar o Juventude, por mais que o Juventude esteja ali na zona da confusão, na parte de baixo da tabela. Então eu queria ouvir o Bruno e o Flávio a respeito aqui dos dois técnicos, né? Se mandaram bem, se não mandaram tão bem assim no jogo de hoje. Alguns questionamentos estou vendo aqui em rede social do torcedor do Corinthians a respeito do Dorival Júnior e das mudanças. E por parte do São Paulo, né? O torcedor gostou do Hernan Crespo e dessa vibe, né? O São Paulo antes com o Zubeldia, antes da parada com o Zubeldia, estava um clima muito tenso, muito pesado, não tinha o apoio do torcedor. Hoje, o torcedor do São Paulo abraçou de vez, né? Abraçou para valer a equipe. Houve uma sinergia em campo entre jogadores e torcida. Bom, o Crespo é um começo de trabalho, era importante começar bem, até agora ele fez 4 pontos de 9, acho que pelos jogos que eram Flamengo e Bragantino fora e Corinthians em casa, acho que está dentro do normal. Nada muito espetacular e nem nada muito abaixo, acho que está normal. Dos 2 jogos fora, o São Paulo não era favorito e nenhum conseguiu 1 ponto e em casa tinha que vencer. A princípio era um jogo equilibrado, não dava para dizer que o São Paulo era muito favorito contra o Corinthians, não, mas em casa tinha que vencer e normalmente o São Paulo tem vencido o Corinthians no Morumbi, venceu esse ano também no Campeonato Paulista. Então hoje era o jogo dos 3 que tinha que ganhar e conseguiu. Então é um começo que, se ele conseguir bons resultados, ficar um pouco mais distante da zona de rebaixamento, ele vai trabalhar mais tranquilo, vai poder aos poucos colocar a sua maneira de jogar na equipe. Ele, na outra passagem também, ele usava muito o sistema de 3 zagueiros, principalmente em casa ele gosta que pressione um pouco mais à frente, fora de casa marca mais baixo mesmo, não tanto quanto no jogo com o Flamengo. Naquele jogo faltou até ter uma opção de saída, de velocidade. Era um time também muito lento em campo, 3 zagueiros, 3 volantes, os alas não são tão rápidos, aí estava o Oscar e o André Silva. O Luciano estava suspenso, Ferreirinha estava no banco, o Luciano também não é um cara tão rápido, mas assim, não tinha, o Luciano seria pelo menos um segundo atacante, mas ele nem estava à disposição. Então, aos poucos ele vai acertar o time. Acho que ele trabalhou bem dentro do normal, dentro do que tem hoje à disposição. E o Corinthians com o Dorival, no geral, o time ainda não se acertou. Assim. O Corinthians com o Ramon Dias tinha essa questão de tomar muito gol e fazia gols. Defensivamente, acho que não está tão mais seguro assim com o Dorival, mas ofensivamente caiu muito. Também tem que contar que Garro, Memphis e Yuri Alberto, pouquíssimo, com o Dorival não jogaram juntos nenhuma vez. E mesmo com o Ramon, poucas vezes no ano. Isso teve um peso também no desempenho do Corinthians. Se tiver os 3 à disposição, dá para fazer coisa melhor. Mas o time hoje está pior do que estava antes. O Corinthians teve uma queda na mudança de treinador. Romero tem 2 gols, estou dando uma olhada aqui, 2 gols e 1 assistência nos últimos 27 jogos com a camisa do Corinthians, Romero. Que maravilha, hein? E aí tem gente questionando o Dorival. Como disse o Bruno, né? Esse time do Corinthians ainda não tem um padrão de jogo, né, Flávio? Isso é preocupante. Não tem jogadores à disposição, os mais importantes. O Dorival já confirmou que o Yuri Alberto não volta já no próximo jogo, não sabe, não há uma expectativa de retorno ainda. É contra o Cruzeiro. Também não precisa, né? Pra que vai gastar um jogador nesse jogo, pô? Às vezes você tem uma surpresa. Às vezes você tem uma surpresa. Mas em tese, sabe, isso aí já. Pra que gastar um jogador nesse jogo, né? Mas futebol, esse é o tipo do jogo que pode gerar uma surpresa. É, né? Aqui em São Paulo o jogo é lá? É aqui em São Paulo. Faz também, né? Mas aqui o fator caso, Corinthians. Vai mais gente que vai ficar chateada com a derrota vendo no estádio. Ainda pode, né? Eu acho que. Eu acho que seria uma zebra lá ou cá, mas pode acontecer. O Corinthians costuma fazer umas coisas esquisitas. Quem poderia imaginar que o Corinthians ganharia no Ceará? E ganhou, né? Não quero comparar uma coisa com outra, mas enfim. Acho assim, o trabalho do Dorival está sendo muito dificultado pelo lado político, está sendo muito dificultado por essas contusões. E sim, o time do Corinthians não está. Aliás, o time do Corinthians do Ramon Dias foi muito ruim. Teve aquele momento daquelas arrancadas e depois, quando ele entrou na Libertadores, foi uma tragédia. Ele só veio caindo. Aí ganhou o Paulistinha, que ninguém estava dando muita bola para aquilo.
Ficou uma impressão de que o time estava evoluindo, então não tinha nada de extraordinário. Então, trocar o treinador, será que adianta alguma coisa? Não sei, acho que quem viria? Eu não consigo imaginar o Corinthians melhorando muito se pensar em trocar treinador. Não é que a torcida está enchendo o saco, que perdeu e tal. E o Crespo, ele é o Zubeldia elegante, né? Não muda grande coisa. É o Zubeldia elegante. Até correu em volta do campo hoje um pouquinho. De repente ele vai embora de metrô e tal. Mas acho os dois técnicos do mesmo nível e nível, assim, bem comum. O Dorival estava tranquilinho, né, Flávio? Depois da seleção brasileira. Falaram que o Fabinho Soldado foi buscar o Dorival lá em Florianópolis, né? Tava numa boa. É difícil falar não pro Corinthians, é verdade, os caras falam isso. Profissional, você trabalha é uma grande equipe, né? É difícil você falar não para um time como o Corinthians. Mas realmente, aquela música do Kid de Abelha vale muito, né? Se eu queria enlouquecer, essa é a minha chance. O Dorival, assim, pelo que a gente sabe, tá recebendo ainda do São Paulo, né? Da rescisão do contrato. Vai receber agora da CBF, tá recebendo também da rescisão. E não tá recebendo do Corinthians. E tava lá em Florianópolis, numa boa, pelo que a gente tava sabendo, né? Tá recebendo o São Paulo, tá recebendo o CBF, não tá recebendo o Corinthians. E aí pegou o Corinthians nessa fase, nesse momento, né? De muita turbulência, né? E aí é complicado, né?